Fala, Squad do Poder, beleza? Que alegria estar aqui com você mais uma vez em mais uma questãozinha do Enem. E nessa questão nós vamos falar das moléculas anfifílicas. Moléculas anfifílicas são moléculas que apresentam anfifilia. Filia de afinidade, anfi de dupla. Então tem afinidade dupla. São moléculas que têm afinidade tanto com substâncias polares como com substâncias apolares. Isso mesmo, elas vão interagir com os dois tipos de substâncias. E por que isso acontece? Porque as moléculas anfifílicas, ela apresentam uma estrutura semelhante a essa aqui que eu representei para você. Ela tem uma cauda, que é uma cauda apolar, que vai interagir com moléculas apolares. E ela tem uma cabecinha, que é uma cabecinha polar, que vai interagir com moléculas polares. Então, a característica anfifílica dessas substâncias está relacionada exatamente com a sua estrutura molecular, que permite a interação com moléculas polares e apolares. Eu vou mostrar para você também 3 casos clássicos de anfifilia, tá? São aqueles casos que, falou de anfifilia, o Squad do Poder tem que lembrar desses casos. O primeiro caso são os fosfolipídios. E eu representei ele aqui para você igual o seu professorzinho de biologia, tá? É o seguinte, eu tenho meu fosfolipídio que tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. Esses fosfolipídios são encontrados nas membranas, nas bicamadas fosfolipídicas. E essas membranas, galera, elas interagem no meio extra e intracelular, que são meio aquosos. Então, quando eu tenho uma bicamada fosfolipídica, eu tenho exatamente o seguinte, ó. Cabeça polar, cauda apolar. Cabeça polar, cauda apolar. Então ela se relaciona desse jeito. As duas cabecinhas polares estão para dentro e para fora da célula, interagindo então com as substâncias aquosas, beleza? O outro exemplo que eu quero mostrar para você são os sabões. Os sabões são formados a partir de sais de ácidos graxos. Então eu tenho aqui, ó, essa estrutura do sabão, que é a minha estrutura polar. Tá vendo a minha ligaçãozinha iônica que caracteriza isso aqui como um sal? E eu tenho também a minha cadeia carbônica grandona, ó, esse grupo CH2 repetindo 13 vezes, que seria a minha estrutura apolar. Então, quando você vai tomar o seu banho, por exemplo, você tem a interação da gordura que foi produzida pelo seu corpo com essa cauda do sabão. E aí, quando a água bate no seu corpo, no momento do enxágue, a água interage com o quê? Com essa cabecinha polar, carregando as moléculas de sabão e carregando também as gorduras. Essas gorduras ficam envolvidas por moléculas como essa, tá? Por moléculas anfifílicas, formando uma estrutura chamada de micela. Então, na verdade, eu tenho toda a cabecinha para fora, a cabecinha polar da minha molécula anfifílica para fora, para interagir com a água, e a parte de dentro da minha micela é a minha parte apolar da cadeia que dissolveu a gordura, beleza? Eu posso também ter moléculas anfifílicas nos detergentes. Os detergentes, quando você vai, por exemplo, lavar a sua louça, você também tira a gordura de um prato e depois enxágua esse prato com água. Então, eu também tenho moléculas anfifílicas presentes. Olha aqui, ó, toda essa cauda do meu detergente hidrocarbônica, então também apolar. E aqui eu tenho, ó, essa estrutura da cadeia, uma estrutura sulfurada e com formação de ligações iônicas, que seria a parte polar. Então, todos esses 3 casos que eu mostrei para você, eu tenho a replicação dessa mesma representação de moléculas anfifílicas, que são moléculas com parte polar e parte apolar. E você percebeu que a parte polar desses meus 3 exemplos são as partes que interagem com água, que interagem com moléculas polares, e a parte apolar interagindo então com gordura ou com substâncias apolares, beleza? Vamos ver como esse tema já apareceu no Enem? Olha aí a questãozinha na tela.
Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Então, o cara mostra aí para você exatamente a representação que eu fiz aqui no quadro antes de ler a questão. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Então, vem comigo. Meu squad, eu acabei de mostrar para você a estrutura de uma molécula anfifílica. Nesse caso, os tensoativos são formados por essas moléculas anfifílicas. E eu disse para você que a parte da molécula anfifílica que interage com a água é exatamente a parte polar, é a parte formada pela cabeça. Então, na hora de procurar nas alternativas a melhor resposta, eu tenho que procurar uma resposta em que a parte polar da minha cadeia esteja interagindo com a água. Então, eu preciso procurar aqui, ó, estrutura semelhante a esse desenho que eu estou fazendo para você. Cabecinha interagindo com a água. Polar, parte polar interagindo com a água, que é a molécula polar. E isso a gente encontra lá na letra C de você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Eu tô esperando você aqui. E tá no Enem, tá no Química do Poder. Beijo grande.